Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda. Eu faço parte do grupo da disciplina de Direitos Especiais, que é formado por mim, pelo Felipe Araújo, pelo Marcelo Jean e pela Sabrina Quevedo. Essa apresentação é referente ao banner da trilha 3, em que nós abordamos o tema Direito dos Povos Indígenas, do paradigma integracionista à luta pelo direito originário. Bom, para começar, o nosso trabalho envolve a temática acerca do tratamento jurídico dado aos povos indígenas no Brasil, o qual passou por uma grande mudança de paradigmas ao longo do tempo, e justamente por essa razão nós resolvemos abordar como isso se deu, dada a importância histórica e cultural dos povos indígenas aqui no nosso país. Historicamente, o Estado brasileiro adotava uma postura um tanto quanto integracionista, especialmente com base na Lei nº 6.001 de 1973, que ficou conhecida como o Estatuto do Índio. Essa lei via os indígenas como uma categoria transitória, ou seja, como pessoas que deveriam ser integradas à chamada comunhão nacional. Além disso, utilizava também termos genéricos coloniais, como o termo índio, que infelizmente acaba reforçando uma visão excludente desse povo. Já com a Constituição Federal de 1988, essa lógica mudou completamente. Isso porque a Constituição rompeu de uma forma significativa com esse modelo de assimilação e reconheceu os indígenas como povos, com direito à organização social, língua, costumes e tradições, fora também os seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupavam, conforme dispõe o artigo 231. E mesmo assim, com esse avanço e com a ratificação da Convenção 169 da OIT, o Estatuto de 1973 ainda continua em vigor, o que mostra para a gente uma tensão entre o antigo paradigma e o novo. Portanto, o intuito do nosso trabalho foi buscar analisar esse conflito entre o modelo integracionista do passado e a luta atual pela efetivação dos direitos originários, especialmente diante de novas teses restritivas, como a do próprio marco temporal. Como metodologia, para desenvolver esse trabalho, nós utilizamos o método dedutivo, partindo de princípios gerais para poder compreender os casos específicos. A técnica de pesquisa utilizada foi bibliográfica e documental. Nós analisamos leis e documentos importantes, como a própria Constituição Federal de 1988, o Estatuto do Índio e a Convenção 169 da OIT. Nós também utilizamos materiais acadêmicos do projeto Pensando o Direito e o conteúdo da videoaula 10, que nos ajudaram a entender melhor a tensão entre os diferentes paradigmas jurídicos que influenciam a definição dos direitos indígenas no Brasil. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre os resultados e discussões e sobre a conclusão do nosso trabalho. Bom, o trabalho analisou 2 paradigmas que marcam o tratamento jurídico dos povos indígenas no Brasil. O primeiro paradigma é a integração, previsto no próprio Estatuto do Índio. Mas essa legislação reflete uma visão tutelar etnocêntrica, o nome dela já entrega, né? E ela tem como objetivo integrar os povos indígenas à comunhão nacional, ou seja, trata os indígenas como grupos a serem assimilados pela sociedade não indígena. E isso acaba ignorando as especificidades culturais e sociais dessas pessoas. O segundo paradigma é o pluralismo, consolidado pela própria Constituição de 88 e pela Convenção 169 da OIT. Esse novo olhar reconhece os povos indígenas como sujeitos de direitos, valorizando sua cultura e autonomia, mas peca na questão das terras, né? A discussão recente sobre o marco temporal, que limita a demarcação apenas às terras ocupadas em 5 de outubro de 1988, representa um retrocesso, pois desconsidera os processos históricos de expulsão e violência sofridas pelos povos indígenas. Na conclusão, o estudo mostra exatamente isso, que o Brasil ele vive um paradoxo quanto aos direitos indígenas. O Brasil ele possui um dos sistemas legais mais avançados, mas ainda falha em aplicar de forma efetiva. Então, o desafio atual é transformar esse
é transformar esse reconhecimento formal em práticas reais de proteção, garantindo que a demarcação das terras e o respeito às diversidades culturais sejam tratadas como condições essenciais para a sobrevivência e dignidade dos povos originários. Aqui abaixo estão as referências bibliográficas que nós utilizamos, e é isso.